mas nós viemos aqui hoje para falar de alguém que também, num dia 1º de maio de 1880, reencarnava pela segunda vez em terras brasileiras, conhecido para nós como Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, o amigo de Jesus, que voltava a estas terras para exemplificar pelo trabalho do amor o que Jesus ensinou há 2000 anos atrás. Então, ao iniciar a reunião desta tarde, quando vocês chegaram aqui, nós tínhamos colocado este CD para tocar durante o momento do passe, depois vocês vão tornar a ouvir. É o lançamento do CD, volume 3, Eternidade, do Andrei Sequeleiro, que se chama Ouvir Estrelas. Eu acho que falar de Eurípides é relembrar de uma estrela. E hoje, falando dele, nós vamos lembrar desta estrela que brilhou e brilha para nós há tanto tempo. Vamos saber alguma coisa a mais sobre quem é este Eurípides que está com o nome em nossa placa. Quem foi este homem? Que temos algumas de suas encarnações conhecidas através dos livros, através da história. Então vamos pedir nesse início de reunião que Jesus possa estar no meio de nós e que o próprio mentor Eurípides nos ilumine com seu amor, onde quer esteja, mandando ele que estrela é, a sua luz, o seu amor, para que possamos estar aqui hoje felizes, serenos por participarmos de uma casa, em nome de Jesus, onde temos como mentor um de seus mais amorosos e trabalhadores amigos. Desta forma, que estejamos todos nós hoje certos da maravilhosa companhia que temos e que sabemos então que só depende de nós a resolução do bem, porque a companhia maravilhosa fará todo o resto quando nos decidirmos em encontrar a luz, a fé, a paz e a harmonia no campo de nossas vidas. Sê conosco, estrela luminosa, agora e sempre, em nome de Deus e de Jesus, quando iniciamos a reunião desta tarde. Que assim seja. Num dia 1º de maio de 1880, na cidade mineira de Sacramento, nascia como terceiro filho de Hermógenes, Ernesto, e de sua esposa, Dona Meca, o filho Eurípides, uma família de 16 filhos que criaram-se 15. Apenas um morreu em tenra idade. Criou-se 15 filhos. Eurípides foi o terceiro filho. De pais muito pobres, ele criou-se com todas as responsabilidades de um filho que tem em sua mãe uma pessoa enérgica, mas muito amorosa, mas com uma doença que se prolongou por 30 anos, sem que ninguém conseguisse descobrir o que fazia aquela mulher ter crises muito grandes, que ora se acreditava serem ataques epiléticos, ora se acreditava ser problemas cardíacos. A verdade é que os médicos não descobriam o que Dona Meca tinha, não podia sofrer nenhum tipo de emoção e ela entrava em crise, desmaiava. Era muito complicada a saúde de Dona Meca, que a cada 2 anos, 2 anos e meio, dava à luz um novo filho. Desde muito cedo, Eurípides tinha em sua mente que estudaria medicina para tratar de sua mãe. Aluno extremamente disciplinado, inteligentíssimo, estudou no Colégio Miranda e quando chegou rapazinho,
lá por 14, 15 anos, o diretor da escola chamou seu pai e disse a ele que ele teria que levar seu filho para estudar no Rio de Janeiro, porque tudo aquilo que os professores daquela cidade podiam ensinar, Eurípides já sabia, que ele era um menino extremamente inteligente, sabia muito bem o latim e falava, entendia e escrevia o francês com perfeição. Estudava em livros em francês com a maior tranquilidade. Então ele deveria continuar seus estudos no Rio de Janeiro. E o pai dele, que já estava um pouquinho melhor, já tinha um negócio próprio, e Eurípides trabalhava ao lado dele, seus irmãos mais velhos já estavam também trabalhando, viajou com seu pai e fez a sua inscrição, lá por volta de 17, 18 anos, na Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Foi ver que precisava. E quando voltou para casa, já com a mala pronta, a sua mãe teve um daqueles seus desmaios, porque não suportava se ver separado daquele filho, mas não iria dizer não para ele. Eurípides não disse mais nada. Foi até seu quarto, desmontou sua mala e nunca mais tocou no assunto. Resolveu comprar os livros e estudar medicina em Sacramento mesmo, e nunca mais falou em sair da cidade, porque dentro do seu coração estava que ele precisava tratar de sua mãe, e ele tinha muito medo que ela morresse com tantas crianças pequenas para criar. Quem iria, na verdade, curar Dona Meca mais tarde seria exatamente a doutrina espírita, quando Eurípides, já espírita, compreendeu que sua mãe não tinha nada mais, nada menos do que um processo mediúnico, que o trabalho dela junto à mediunidade, junto ao seu filho, iria fazer com que acabasse totalmente aquele processo daqueles desmaios que a medicina não conseguia resolver, porque não estava nos anais da medicina. Mas Eurípides era uma pessoa tão religiosa, tão moralizada, tão boa, que o padre da cidade achava que só faltava para ele ler a Bíblia, porque era até um costume de pouco tempo atrás, de que ninguém leria a Bíblia na religião católica que não os padres, porque não era dado ao vulgo o conhecimento das letras sagradas. E o padre, achando que Eurípides estava um pouco afastado da igreja, achava que bastava para ele que lesse a Bíblia. E disse assim a ele: Eurípides, eu acho que para você só falta ler o Sermão da Montanha, que ali está tudo o que Jesus disse, para que você se torne realmente um padre. É proibido que se dê a Bíblia a um leigo para ler, mas eu confio, sei tão bem que você será padre em pouco tempo, que vou entregar a Bíblia para você e aguardo você como um companheiro, um colega aqui. Qual não foi a surpresa quando Eurípides leu o Novo Testamento, e aí sim ele se afastou completamente da igreja. Chegou ao padre e disse: eu não posso acreditar que isso que está escrito aqui, como não tem nada a ver com o que a Igreja Católica prega, eu não posso aceitar isso. Eu vou me afastar da igreja. E o padre desequilibrou-se completamente, achou que tinha cometido alguma heresia, algum crime, porque tinha feito algum mal a Eurípides. E nesse meio tempo, um tio de Eurípides veio, seu Mariano Cunha, e ele morava numa cidade vizinha em Conquista, Santa Maria, Conquista, cidades pequenininhas próximas ao Sacramento. Um homem extremamente simples, mas pessoas muito bondosas, e eles vinham realizando sessões espíritas. E lá, pessoas tremendamente simples, que mal conseguiam pegar no lápis, estavam recebendo mensagens de um cunho maravilhoso. E ele vem e se hospeda na casa dos pais de Eurípides e conversa muito com ele.
e fala dessas reuniões e convida Eurípides, se ele quisesse assistir uma reunião lá, que ele fosse. E diz: gostaria que você lesse esse livro. E como todo espírito valoroso, ele não refuta o livro. Ele lê o livro em uma noite apenas. Ele lê o livro de Leon Denis depois da morte. Ele fica tão encantado com o livro que no dia seguinte, pela primeira vez, pela manhã, ele pede uma licença do seu trabalho, não vai ao trabalho, se desloca até uma colina ali da sua cidade, fica embaixo de uma árvore e torna a reler todo o livro. E quando ele relê todo aquele livro, ele sente dentro dele que alguma coisa mudou. Ele disse: agora sim, eu estou entendendo o Sermão da Montanha. Sem a ligação de uma nova vida, de uma continuidade, impossível entender que Jesus tenha falado as bem-aventuranças. E resolve participar de uma reunião lá com seu tio. Quando ele chega lá, nada mais, nada menos do que espíritos da envergadura de João Evangelista, de Vicente de Paulo, dão mensagens maravilhosas através de espíritos de lavradores, com uma linguagem escorreita. Eurípides, o homem das letras, fica encantado de ouvir coisas que ele sabe que aqueles homens simples não teriam coragem de passar. E ele, na sua serenidade e ao mesmo tempo honestidade, pede mentalmente, e se fosse verdade aquilo que ele estava ouvindo, de Vicente de Paulo, que estava se dizendo o seu guia espiritual, que viesse então João Evangelista e que trouxesse uma mensagem a ele. E João Evangelista incorpora num dos médiuns dali e traz uma belíssima mensagem, citando partes do Evangelho que tão bem Eurípides conhecia, e dizendo ao final, se assinando, João o Evangelista. E o seu mentor, e disse seu mentor, que era também, ele fazia parte na Igreja Católica, numa congregação que se chamava Vicente de Paulo, diz para ele: afasta-se de lá, que eu não estou lá, lá só tem o meu nome. Eu quero que você faça caridade, mas faça de verdade. Que você vá ao trabalho e eu vou lhe dirigir. Não vão ser poucas as lutas, mas eu quero que você faça em meu nome. Teríamos muitas coisas a falar do trabalho maravilhoso dele, que começa a ser o médium de Bezerra de Menezes. Por que ele seria médium de Bezerra de Menezes? Porque justamente numa outra encarnação ele também foi médico. Então ele começa a atender aos deserdados da sorte, naquilo que eles não podiam ser atendidos porque não tinha médico com facilidade em qualquer lugar. Ele faz maravilhas, porque Eurípides era um homem dotado de muitas e muitas mediunidades. Bilocação, bicorporeidade, que é praticamente a mesma coisa, vidência. Ele tinha uma capacidade incrível de se deslocar, atender pessoas em outros lugares, capacidade de cura, ensinava, abriu uma escola de nome Allan Kardec, e nessa escola todo mundo foi embora de repente porque achou que não tinha que trabalhar com espírita, sofreu todo tipo de discriminação na cidade, mas se manteve sereno e continuou dando suas aulas, abriu nos fundos de sua casa e continuou fazendo a caridade e ensinava os seus alunos a atenderem aquelas pessoas que estavam doentes. E dentro das matérias que ele dava, inclusive fazia matérias, ensinava astronomia em campo para os alunos, saía com seus alunos, fazendo também aulas de botânica e tudo mais, foi formando belíssimos alunos, excelentes professores, e a sua curtíssima vida foi de uma beleza extraordinária. Mas vamos, de repente, nos reportar a um momento muito interessante da vida de Eurípides, quando ele foi condenado por exercício ilegal de medicina. Ele que não cobrava um centavo sequer de qualquer pessoa e aprendeu a manipular os remédios homeopáticos e dava-os gratuitamente para todas as pessoas que ele atendia. Quando
quando fazem esse processo, ele foi julgado, e várias vezes teve que se apresentar ao delegado. E isso o abalou profundamente. E numa dessas apresentações dele ao delegado, cada vez que chegava próximo ao julgamento dele, o juiz se dizia que ele não tinha condições de julgá-lo e pedia para sair do processo, porque sempre tinha um parente, um conhecido, alguém que tinha sido beneficiado por ele, e o juiz se colocava fora e acabava não julgando, ia para outra instância, mas estavam sempre chamando e aquilo estava perturbando. E nessa oportunidade, Eurípides aparece ali e está com sua maleta de médico na mão, e o delegado à sua frente, examinando ali os processos. Quando Eurípides começa a se lembrar, ele começa a voltar na sua imaginação para trás e começa a pensar: quando será que ele terá amado mais o Mestre? Será que foi na vida exatamente anterior, quando, para se preparar para essa vida praticamente derradeira nesta terra, como Eurípides Barçanufo, que ele veio como um humilde lenhador, já em terras mineiras, apenas para adensar seu perispírito e se preparar para essa curta, mas tão densa missão que ele tinha? Será que foi como um médico famoso em França, que todos pronunciam o seu nome com veneração? Será que foi quando ele reencarnou na Suíça como Johann Caspar Lavater, teólogo protestante, que escreveu aquelas cartas trocadas que nós poderemos conhecer no Porquê da Vida, onde ele troca correspondência com a esposa de Paulo I da Rússia, falando sobre as coisas espíritas que aconteciam, e cartas que um defunto trocava com seu amigo, que eram do conhecimento dele. Lavater também escreve que ele tinha feito um estudo sobre a fisionomia das pessoas, ele que estudava também a questão da frenologia de Gall, e que ele acabava conhecendo a pessoa pela fisionomia e acreditava que um criminoso, ele teria um corpo físico diferente, com certas características fisiológicas próprias a um criminoso. Então, uma pessoa com bastante estudo poderia observar nas características de um corpo físico as características de um criminoso ou não. Mais tarde, Cesare Lombroso iria estudar as teorias de Lavater. Nos dias de hoje, nós temos aqui mesmo em Curitiba o Dr. João Alberto Fiorini, estudando as impressões digitais, mostrando que as impressões digitais, às vezes nós trazemos a mesma impressão na outra encarnação, o que prova muitas vezes que a impressão digital nossa é a mesma em algumas encarnações, o que prova que nós temos também uma impressão digital diferente de todas as outras pessoas. Ele já estudava isso como Lavater. Será que naquela época, já por defender uma doutrina do Cristo, como era na época do Cristo, ele que foi também de uma vida curta, morreu aos 59 anos, foi ferido naquela guerra, que houve aquela guerra da Itália, franco-prussiana, entre austríacos e alemães e italianos, e ele acabou ferido e morreu na Basileia. Será que foi naquela vida que ele amou mais Jesus? Quando ele defendia, como protestante, que deveria se amar Jesus como nos tempos primitivos, e com sua pasta de médico olhando aquele delegado, ele voltava atrás e se via reencarnado na mesma época de Francisco de Assis, como amigo de Francisco e Inácio de Antioquia. Será que nesta outra época,
onde ele, como amigo de Francisco de Assis, que seria João Evangelista reencarnado, que voltaram para dizer que estava se desviando a religião daquilo que Jesus tinha ensinado? Será que foi naquela época que ele andou tanto por Úmbria e outros tantos lugares na Ásia? Será que foi nessa época que ele mais amou Jesus? E voltando ainda mais para trás, será que foi como o escravo Rufo, no 3º século do cristianismo, como vem contado através de Emmanuel, no livro Ave Cristo, quando ele é entregue aos leões? Será que foi nesta encarnação que ele se deu em testemunho que ele mais amou Jesus? Ou será que foi naquela encarnação, quando ele nasce naquela família Marcos e recebe o nome João, e o pai dele é dono do Getsemane, onde fazem a última ceia? Sua mãe se chama Maria e é irmã de Pedro. Simão Pedro. E ele se chama João Marcos, que depois vai acompanhar Paulo nas suas pregações, quase um adolescente, menino ainda. E depois escreveria o Evangelho segundo Marcos, ouvindo de seu tio tudo o que ele dizia que ouvira de Jesus. Será que foi nesta vida que ele mais amou Jesus? E voltando nas suas lembranças, ele lembra, ou será que foi naquela vida, quando ele, menino romano chamado Marcos, pede a seu pai, um valoroso soldado romano, que distribua os seus bens com seus escravos e os liberte? Afinal, seu pai tinha quase 200 escravos e ele estava mal à morte, sua mãe já tinha morrido, ele apenas um menino. Seu pai, que só tinha 2 filhos, o amava profundamente, e ele sente que aquele é o momento de salvar seu pai, que é um bom homem, e diz a seu pai: queres que eu me salve? Liberta seus escravos. E seu pai, sofrido, diz: meu filho, não posso fazer isso. Se o Império Romano descobrir que eu estou libertando os escravos, achará que eu sou feiticeiro judeu ou cristão e acabará me mandando para as galés. E ele diz: não tem importância, pai. Liberte os escravos e seu filho viverá. E seu pai liberta os escravos. E seu filho viveu pouco tempo, teria uma curta vida. Eurípides vivia sempre poucos anos. Logo depois, seu pai cairia em desgraça com o Império Romano, mas teria muitas graças espirituais que ficariam na sua economia espiritual. E Marcos iria para aquela aldeia essênia esperar o adolescente. Os essênios sabiam que o adolescente iria chegar, porque o Messias tinha nascido. E o adolescente ia passar pelas aldeias essênias para aprender com os essênios? É claro que não. Se com 13 anos Jesus ensinava aos doutores do templo, não tinha nada para aprender com os essênios. Jesus, na verdade, passa pelas aldeias essênias porque estava vendo lá um excesso de agressividade, de orgulho e de intolerância. E Jesus passa adolescente, com mais ou menos 16 anos, e lá Marcos conhece pela primeira vez Jesus. E Jesus vê em Marcos o apóstolo valoroso e diz: vejo em você coragem e abnegação.
E em quem tem coragem e abnegação, os que sente que é preciso que haja renovação na pessoa que deseja seguir os mandamentos da lei de Deus. A você darei a incumbência de ensinar os seus irmãos. Logo mais, porque Marcos sai falando aos quatro ventos que o Messias tinha chegado, que os judeus iriam acabar matando aquela estrela luminosa, que eles deveriam ter menos arrogância, menos prepotência, porque o Messias já estava lá e eles não enxergavam um palmo adiante dos seus narizes. Ele é condenado a levar 40 bastonadas. E aquele quase menino não resiste, fica extremamente machucado e é colocado numa fogueira. E quando ele está quase à morte, o seu mentor aparece e diz: meu filho, alegra-te, logo mais você vai estar reencarnando, porque Jesus, o Messias, disse que é preciso que você pregue. Logo mais ele renasce filho de Maria Marcos, para adolescente ainda, já estar escrevendo aquilo tudo que Jesus disse, porque novamente é uma curta estada que ele tem com Jesus. E ele fica pensando: quando será que eu amei mais Jesus? E o delegado tira-o de seus pensamentos, dizendo para Eurípides: o que você deseja com essa pasta? Eu não posso julgá-lo. O juiz acaba de pedir afastamento do caso. Ele disse: eu preciso atender meus pacientes. Pois que vá. E ele sai na certeza de que ele nunca tinha amado tanto Jesus como quando ele entendeu que amar Jesus é fazer a sua vontade, atendendo aqueles que mais necessitam. O seu cunhado fica sabendo, antes de Eurípides, que o processo terminou. É num dia 8 de maio de 1918 que Aristógito fica sabendo que o Dr. Fernando de Melo Viana, juiz de direito de Uberaba, por falta de pronunciamento competente, arquiva o caso. Nenhum juiz quis julgar Eurípides. E o que aconteceu neste dia? Quando ele vai para receber, sabe que vai sair a sentença, ele não sabe o que vai acontecer com ele, levanta muito cedo. Ele sempre levantava muito cedo e vai para o jardim, mas lá no jardim, quando ele chega no jardim, as estrelas ainda estão no céu. Por isso que nós achamos que essa música de hoje, Ouvindo Estrelas, tem muito a ver com o que nós vamos dizer. E quando ele chega lá, é mês de outubro, os seus jasmineiros estão floridos. Ele sente aquele aroma de jasmim, vê suas flores, gostava muito de fazer os seus canteiros de violetas, amores perfeitos, rosas e cravos, sempre redondos. E ele começa a sentir o perfume das flores, mas principalmente do jasmineiro. E de repente ele vê Jesus do lado do jasmineiro. Ele cai de joelhos, fulminado pelo olhar de Jesus. E diz: como eu sou pequenino, como eu sou indigno. Eu não mereço tanto carinho dos espíritos. Sinto-me envergonhado de receber Ismael, o espírito mentor, digamos, espiritual do Brasil, Bezerra de Menezes,
em outro canto, dizendo: estou aqui. Em outro lugar, ele enxergava como se fossem letras luminescentes escritas em fogo no céu: viva Eurípides. E depois vê Jesus ao lado do jasmineiro. Ele não suporta, cai ajoelhado. Entra na sua sala logo depois e diz à sua querida secretária: você sabe quem eu vi aí no jardim? Dona Amália. Ela diz: não. O próprio Mestre Jesus. O impacto emocional atingiu-a também em cheio. Eurípides chorava muito. Jamais pude admitir que o Cristo viesse pessoalmente mostrar-se a mim nesse momento. Que beleza impressionante, inenarrável. Ele olhou para mim e olhou ao céu, todo estrelado ainda, e disse: meu filho, nada temas. Estamos com Deus, a vitória é nossa. E sorriu. Eu não suportei. Eu não queria me ajoelhar, eu fui levado a me ajoelhar, tal a força do seu olhar. Eu não suportei-me em pé. Ele chorava, Dona Amália chorava. No dia seguinte, a cidade estava em festa, não por isso, porque ele pediu a ela que evitasse contar a qualquer outra pessoa, e ela só fez isso após sua morte. Mas porque eles ficaram sabendo que Eurípides não seria preso, que ele deveria continuar atendendo os seus pacientes. Eurípides não queria que houvesse nenhum tipo de comemoração, porque ele sabia que as pessoas acabam se exaltando nas comemorações e acabam magoando outras pessoas. Então ele disse que gostaria que seus amigos, em gratidão àquilo tudo que aconteceu, exercessem só um tipo de vingança, que é a vingança do perdão. A vingança só deveria ser usada para a prática do perdão. Se vocês quiserem se vingar das pessoas que magoaram, que perseguiram, vinguem-se delas perdoando. E aí a justiça estará nas mãos de Deus, não mais nas nossas. Poderíamos falar horas da vida de Eurípides, mas eu gostaria de deixar com vocês que o momento em que ele mais amou Jesus foi o momento onde ele saiu para atender as pessoas que ele ama. Quando já na espiritualidade, ele que desencarnou aos 38 anos de gripe espanhola, ele observou muito rapidamente que várias pessoas, apesar de observarem a grandeza da doutrina do Cristo, não entravam com sua alma na doutrina. Achavam bonito, mas na verdade não se renovavam. E ele já sabia que é preciso haver a renovação desde a época que era o menino Marcos na chegada de Jesus, no ano 0, os primeiros anos da nossa era. Ele já sabia que era preciso a renovação, não violência, e a aliança do amor com Deus se faz através da renovação, da não violência, da coragem e da abnegação. Aí ele viu como Eurípides na espiritualidade, que os espíritas estavam indo completamente enlouquecidos para o mundo espiritual por terem sabido tanto e realizado tão pouco. Então ele pede a seu amigo Agostinho de Hipona, aquele mesmo que escreveu Confissões,
para que interceda a Jesus, para que ele possa criar o Hospital Escola Esperança, para acolher a todos os espíritas que, perturbados por terem sabido tanto e feito tão pouco, possam ser acolhidos e se reabilitarem para voltar o mais rápido possível e refazerem e recomeçarem aqui nessa nossa escola, que é a Terra. Então, o momento em que ele mais amou Jesus é o momento onde ele entende que trabalhar, realizar, refazer, atuação constante no bem, é entender o ensinamento de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, a sua responsabilidade, esqueça-se, negue-se a si mesmo, esqueça-se e siga-me, fazendo tudo aquilo que eu ensinei, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão através da realização de tudo aquilo que Jesus fez. E nós temos como estrela a brilhar em nossa casa, como nosso coordenador, Marcos Eurípides, o amigo incondicional de Jesus. Que ele continue conosco, mas principalmente que nós estejamos com eles. Muita paz.